Quem nunca ficou com aquela pulguinha atrás de orelha quando começou um processo de hipertrofia muscular e se pegou pensando se deveria ou não comprar algum suplemento? Cá estou eu para tirar toda essa dúvida da sua cabeça e permitir com que você durma com os anjinhos, durma bem, durma com consciência tranquila, sabendo que o seu investimento está sendo bem feito. Afinal de contas, hoje nosso vídeo se trata de uma tier list sobre suplementos que podem ou não ser úteis para você no processo de hipertrofia muscular. A gente vai falar basicamente de 9 diferentes suplementos e a classificação deles de acordo com o que é a tier list, começando por um suplemento completamente inútil que você definitivamente está jogando seu dinheiro no lixo se você está comprando esse lixo. Aquele suplemento que é descartável e você definitivamente não deveria se preocupar. Aquele suplemento que pode até ser bacana, mas definitivamente não é a coisa mais importante da sua vida. Aquele suplemento bastante importante é aquele suplemento inegociável. Lembrando que não tem regra, eu posso me permitir colocar todos no completamente inútil, eu posso me permitir colocar todos no inegociável. Sabe por quê? Porque o canal é meu e eu faço do jeito que eu quiser. E se você gosta do meu canal, cidadão, se inscreva por aqui, ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação e, obviamente, se você curtir esse vídeo no final dele, deixa um like para fortalecer o nosso trabalho por aqui também. Começando do começo, vamos começar pelo famosíssimo Whey Protein ou Whey Protein para os mais íntimos. Você aqui do meu canal, você do meu público, provavelmente é um pouquinho mais crescidinho no que diz respeito a informações da academia e definitivamente não faz mais parte da gama de pessoas que acredita que o Whey Protein dá massa muscular, o Whey Protein engorda, o Whey Protein emagrece, o Whey Protein cresce braço, o Whey Protein cresce coxo. Pelo amor de Deus! Isso é papo de quem entrou ontem na academia e hoje ouvi um personal trainer dizendo isso. O Whey Protein nada mais é do que uma proteína em pó. E acabou. Considerando o fato que o Whey Protein é uma proteína em pó, a gente pode então imaginar que se você já tem uma boa ingestão de proteínas através da sua alimentação, o Whey Protein definitivamente não vai ser o suplemento mais necessário para você. Mas Elias, o que é uma boa ingestão de proteína na fase de ganho de massa muscular? Vem com o pai, cidadão, vem com o pai que ele te explica. No processo de bulking, quando a gente observa as evidências científicas, as recomendações começam numa faixa de 1,4 grama para cada quilo de peso corporal, lembrando que é 4 e não 4, ao mesmo tempo em que elas podem chegar a níveis um pouquinho mais elevados, como por exemplo 2,2 gramas para cada quilo de peso corporal. Se você atingiu essas recomendações sem suplementação de Whey Protein, muito bom, mas você também precisa ficar atento para uma certa situação. Ainda que hoje a gente faça isso de uma forma relativamente cautelosa, porque a gente teve um estudo recente que colocou um pouquinho de fogo no parquinho em relação a esse tema, a gente ainda sugere que dentro dessa quantidade de proteína você busque um fracionamento e no mínimo 3 refeições por dia, talvez otimizando ao máximo esse processo de hipertrofia muscular com 4 refeições ao dia, e essa porcentagem provavelmente não é a maior do mundo em relação à diferença de hipertrofia com 3 ou 4 refeições, então você pode fazer 3 com um certo conforto, já que isso provavelmente não vai ser a diferença que vai mudar o teu físico de uma hora para outra. Agora, vamos imaginar então que 3 refeições a gente vai tranquilamente consumir no almoço e no jantar, mas se você é uma pessoa que tem problemas, por exemplo, com o café da manhã, ou costuma ter problemas também para fazer um lanche da tarde com proteína, essa suplementação poderia se encaixar aqui para você, te ajudando a bater a ingestão proteica e nada mais do que isso. Existe um outro contexto que pode te ajudar, que se você é uma pessoa um pouquinho formiga, tu pode usar esse Whey Protein para fazer uma refeição mais doce todos os dias. Elias, mas eu posso comer um docinho ali, isso não vai me atrapalhar? Eu concordo contigo, mas se dependesse de mim, eu comia 6 doces por dia, sendo 6 depois do almoço, 6 depois do lanche da tarde, 6 depois do jantar. Então, como eu gosto muito de doce, eu gosto de manter o Whey Protein para fazer uma refeição volumosa e que seja doce ao mesmo tempo, e não ficar comendo chocolatinho de 20 gramas. Então, retornando para o que é a nossa tier list, eu colocaria o Whey Protein como bacana, mas não tão importante assim. Se você atingir sua ingestão de proteína, o problema está resolvido, você não precisa do Whey Protein. Entrando agora para o Pepti Strong, esse daqui talvez seja novidade para você. Quando a gente dá um Google no suplemento, definitivamente é uma coisa inovadora. Tese muito promissora também. Afinal de contas, esse suplemento nasceu com a ajuda da inteligência artificial e o Pepti Strong ou seus criadores julgam isso como um mérito absurdo. Eu, sinceramente, não vejo nada demais nisso. Mas fato é que o Pepti Strong é basicamente um peptídeo bioativo da fava, prometendo melhoras de síntese proteica muscular até
4 vezes maiores do que a proteína do soro do leite vide whey protein. Então acho que a gente já pode pegar o Pepti Strong e basicamente jogar ele pro negociável, não é não? É não, Elias. Esse site engana muita gente, eu vou mostrar pra vocês o porquê. No estudo que eles usaram pra fazer essa comparação e falar que o Pepti Strong é 4 vezes superior ao whey protein, eles pegaram uma proteína que tem 59% de concentração. E você já deve saber essa altura do campeonato que essa proteína é uma grandíssima porcaria e uma whey protein de boa qualidade vai ter no mínimo 75% de concentração de proteína. Fora isso, quando eles fizeram essa comparação do Pepti Strong com a proteína do soro do leite, eles não usaram a dose de 2,4 gramas, que é a dose padrão vendida nesses suplementos, mas sim usaram a dose de 20 gramas, ou seja, quase 10 vezes mais do que a dose recomendada padrão. Se você comprar, por exemplo, o produto da Essential, que tem Pepti Strong na sua composição, na porção padrão de 2,4 gramas, como vocês estão vendo, se a gente arredondar aqui 20 gramas seria uma dose minimamente efetiva, se você usar isso por 10 dias, você vai usar 200 gramas, que é praticamente um potinho desse, ou seja, por mês você ia gastar mais ou menos R$1.000 para fazer essa suplementação, para conseguir talvez um resultado semelhante à proteína do soro do leite. Afinal de contas, mesmo comparando essa dosagem completamente absurda, não houve diferença significativa em termos de perda de massa muscular, perda de força ou recuperação. Afinal das contas, esse estudo foi projetado para obter um resultado positivo, isso é um tanto quanto óbvio. Por isso, esse bom site chamado Nutrition Scan considera o Pepti Strong como uma grande fraude. Voltando para nossa tier list, então a gente pode descer o Pepti Strong para uma coisa completamente inútil, considerando o contexto de que com os dados atualmente disponíveis, definitivamente você vai gastar um grande dinheiro. Pode até ser que você tenha algum tipo de resultado, mas às custas de muita grana que tu pode colocar em alguma outra coisa que vai te conferir muito mais benefício. Quando a gente fala da suplementação de creatina, a gente entra no ponto de paixão das pessoas, né? Porque é o suplemento mais estudado do mundo, é um suplemento que muito marombeiro usa, mas eu preciso dizer para vocês que, diferente do que muita gente imagina, ele não vai para a primeira parte, nem para a segunda parte da prateleira, mas ele vai para um suplemento bacana e não tão importante assim. Creatina demonstra sim um efeito em relação à melhora dos níveis de massa muscular, mas esse efeito é tão pequeno como mudanças de 0,10 a 0,16 centímetros de melhora em relação ao diâmetro, em relação ao tamanho dos nossos membros, sejam eles inferiores, sejam eles superiores. Então, apesar de todos os mecanismos de ação lindos e belos da creatina, ela não apresenta uma porcentagem de efeito que permita com que ela se encaixe num suplemento bastante importante ou um quanto mais inegociável. Creatina é um suplemento que, se você tem dinheiro, beleza, tome, mas não espere milagres da creatina, especialmente se você é um indivíduo que consome carnes, que já tem uma certa quantidade de creatina, e a gente já sabe, através da literatura científica, que indivíduos que mais se beneficiam da creatina, ou seja, podem ter uma porcentagem um pouquinho maior de melhora quando suplementando, são justamente aqueles indivíduos que não consomem carnes, como por exemplo indivíduos vegetarianos, que têm naturalmente esse estoque de creatina um pouquinho menor. Partindo para o nosso próximo suplemento, o BCAA. É um suplemento que para hipertrofia muscular vai só dar um passinho aqui para cima e entrar no completamente inútil, pessoal. Novamente, se você tem uma dieta minimamente decente, você já tem uma ingestão mais que suficiente de BCAA, mais do que o suficiente de aminoácidos, de leucina. Isso significa que essa suplementação definitivamente não vai agregar em nada para sua vida. Se por um acaso você tem uma ingestão ruim de aminoácidos essenciais, é porque a tua dieta tá ruim, não é que você precisa ajustar a suplementação, você precisa ajeitar a sua vida, cara. A sua rotina alimentar precisa ser melhorada, focando em, reforçando, atingir aquela quantidade de 1,4 até 2,2 gramas quilo, que é uma quantidade de proteína suficiente para que você contenha uma quantidade de BCAAs mais que representativa para que tu consiga, então, estimular a sua síntese de proteínas musculares. Sem milagre com BCAA. Chegando agora na cafeína, pessoal. A cafeína vai ter um efeito substancialmente indireto. Não existe nenhum mecanismo de ação da cafeína que, por exemplo, otimize os níveis de vias anabólicas como a mTOR. Mas a cafeína tem, sim, algum tipo de efeito no que é a percepção subjetiva de esforço no treinamento, a liberação de cálcio para o retículo sarcoplasmático, permitindo com que a gente, então, tenha uma melhora da contração muscular. Então, considerando isso, eu também colocaria a cafeína aqui como um suplemento bacana, mas não tão importante assim. E na minha percepção, ela entra aqui particularmente por conta do custo dela também, daqueles R$1.000 que você gastaria com o Pepti Strong. Aqui na cafeína você vai conseguir 60 cápsulas, ou seja, suplementação para no mínimo 2 meses, considerando que tu treina todo dia, o que não vai acontecer, isso vai durar mais do que 2 meses. Tu vai pagar aqui seus R$30 nessa suplementação,
mais barato ainda, porque ó, tem cupom Bacarinha aqui na Wise Health para você usar daqui a pouquinho. Então, literalmente, quando a gente considera o custo-benefício, a cafeína entra como um suplemento bacana, mas novamente não tão importante. Essa melhora da performance existe, mas não é como se ela fosse tirar o teu resultado. A suplementação de ômega 3 vai subir um pouquinho mais essa escada aqui e vai entrar para o descartável. Talvez, agora parando para pensar, não tenha escolhido a melhor palavra para esse quarto ponto aqui, né? Mas assim, não é um suplemento que tu vai literalmente jogar teu dinheiro fora, cara. É um suplemento que ele não chega a ser bacana, ele não chega a ser um suplemento que, pô, chegou um milionário no consultório, quer tomar tudo que possa agregar 0,1% para ele, o ômega 3 entraria nessa lista. Mas se eu já tenho um indivíduo que não é tão milionário assim, talvez eu não prescrever esse suplemento. O que a gente tem atualmente disponível na literatura sobre a relação ômega 3 e hipertrofia é o seguinte, pessoal. A suplementação de longo termo, ou seja, de aproximadamente 8 semanas no mínimo, com uma sapatada de ômega 3, uma dosagem de 5 gramas por dia, poderia permitir com que esse ômega 3 se incorporasse na bicamada lipídica, que é uma parte bastante relevante da nossa membrana celular. Isso modificaria essa função da membrana de tal maneira a qual ela poderia responder de uma forma mais eficiente a vias anabólicas, como por exemplo a mTOR. Problema, os estudos atualmente disponíveis perceberam que o ômega 3 não aumenta essa síntese de proteína muscular quando você acaba tendo uma ingestão de proteína já bacana. O Jelkinger, que é um autor bastante famoso da nutrição esportiva, fala aqui que é possível que uma dose de 30 gramas de whey tenha saturado a maquinaria de síntese proteica muscular, porque a gente tem um certo limite para isso, e que talvez, quando essa suplementação tivesse mais baixo, por exemplo, 10, 15 gramas, isso poderia acontecer de acabar gerando uma síntese proteica muscular melhor. Mas é aquela história, pessoal. Vale mais a pena ajeitar a suplementação de whey protein, que é um suplemento que tu já tem em casa, do que propriamente aumentar essa porção de ômega 3. Então, assim, ela tem alguns outros mecanismos indiretos, ela pode ajudar como um fator secundário no que é a microbiota intestinal, mas ainda assim, cara, o ômega 3 para mim entra no ponto descartável da conta. Primeiro porque essa literatura precisa ser muito mais robusta, precisa se demonstrar mais, e segundo que se esses efeitos acontecem de fato, como por exemplo o aumento dessas vias anabólicas, definitivamente não vai ser uma situação superior a uma proteína do soro do leite, por um exemplo. A glutamina vai dar um passinho para cima aqui, pessoal, novamente ela não vai ter efeito nenhum, mas diferentemente do ômega 3, por exemplo, a glutamina não vai ajudar no teu intestino, a glutamina não vai ajudar na tua imunidade, a glutamina não vai ajudar na tua recuperação. Basicamente tudo que você ouvir de bom sobre a glutamina vão ser estudos, ou na verdade relatos de casos de atletas de fisiculturismo que ganham esse suplemento e se entopem no glutamina, doses de 30, 40, 50, 60 gramas por dia. Mas cientificamente a única robustez que a gente tem para glutamina, ou alguma robustez, porque ainda não é um consenso, mas seria para pacientes hospitalizados, em quantidades elevadíssimas de glutamina, ou como a que fisiculturistas usam, de 30, 60 gramas por dia. Mas para hipertrofia, ó, esquece, não vai te ajudar em nada. A betalanina, pessoal, eu vou deixar ela junto com o ômega 3 aqui no descartável, tá? A betalanina é um suplemento que você vai encontrar números diferentes de acordo com o artigo que tu procurar, mas a regra é que a beta-alanina vai ajudar você a performar melhor no exercício e a tua série perdura entre 60 até 240 segundos. E se você é um atual science-based, você muito provavelmente está se utilizando de um range de repetições que vão, por exemplo, de 5 a 9. É aquele range com uma intensidade alta que vai acabar fazendo com que você consiga atingir as fibras do tipo 2 de uma forma mais eficiente. Fibras essas que são um pouco mais hipertrofiadas, ou muito mais hipertrofiadas. Obviamente, para você atingir esses 60 segundos de duração, você não trabalharia com um range como esse, você trabalharia primeiro com um range de repetições maior, como por exemplo de 12 a 20 repetições. Quiçá se isso vai acontecer aqui, porque talvez não aconteça, e aí tu vai começar a precisar de algumas outras estratégias, como por exemplo B7, Drop Set, enfim, técnicas avançadas para que você consiga chegar então nesse tempo de duração, e é um tanto quanto óbvio que a suplementação que precisa trabalhar para você e não você que precisa trabalhar em prol da suplementação. Então nesse contexto, só se tu treina no estilo Aldeneg e mete ali um monte de técnica avançada durante o treino, a betalanina poderia te ajudar. Caso contrário, muito provavelmente esse tempo de duração da sua série atual não é capaz de alcançar um tempo suficiente para que a betalanina exerça a sua função, que é basicamente tamponar alguns íons H+, que a gente libera durante essa contração muscular, e isso acaba acidificando o nosso músculo enquanto a gente está fazendo exercício. Será que eu esqueci de mudar a tela? Era para estar aqui, pessoal, mas ó, a betalanina está aqui na parte descartável, tá? E sobrou só um cidadão aqui, que é o HM-Beta, pessoal. O HM-Beta eu vou precisar colocar um asterisco, tá? Eu vou levar em consideração que o meu público tem predominantemente 18 a 25 anos. E eu vou pôr no completamente inútil, rapaziada. O que acontece é que o HM-Beta tem uma literatura bastante escassa de funcionalidade. Mas se porventura isso vier a acontecer, isso vai acontecer predominantemente com indivíduos idosos que têm uma baixa ingestão de proteína. A gente vai entrar na mesma situação. Muito provavelmente é melhor tu ajustar essa suplementação de proteína
pó, que é o suplemento que já está na sua casa, que é barato, etc., do que propriamente ajustar essa dosagem de HM-beta, ou colocar uma porção de HM-beta. Isso daqui engana muita gente, porque o posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, a ISSN, colocou o HM-beta como suplemento padrão ouro. Eles estão basicamente aqui num bastante importante, no inegociável. Mas fato é que, aparentemente, a ISSN se deixou levar por algum tipo de interesse, porque o HM-beta jamais pode entrar numa mesma prateleira de uma creatina, por exemplo, de um whey protein, mesmo considerando que os suplementos na minha tier list aqui são bacanas, mas não tão importantes assim. Como vocês podem ver, pessoal, 2 fileiras ficaram vazias nessa tier list. A fileira de suplementos inegociáveis e a fileira de suplementos bastante importantes. Isso porque o processo de hipertrofia vai depender muito, muito, muito mais daquilo que é a sua consistência no treinamento físico, sua capacidade de progredir o teu treinamento de alguma forma, tua consistência na alimentação, especialmente em hábitos desfavoráveis, como por exemplo consumo de bebida alcoólica e noites de má qualidade de sono, do que propriamente algum suplemento específico. A porcentagem de ajuda que os suplementos lhe trarão são extremamente pequenas, a ponto de nenhum suplemento receber ou merecer receber algum ponto mais alto numa tier list de suplementação. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, like por aqui, se inscreva no nosso canal e, claro, ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação, porque tem bastante coisa boa chegando por aí. Tamo junto, até breve,